Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu tô aqui, eu vou contar pra vocês. Eu estou com um cara que eu conheci há um ano, um pouco mais de um ano. Embora eu trabalhe com a indústria farmacêutica e com a Novartis há mais de 15 anos, eu só o conheci o ano passado. Eu tive o privilégio de fazer um trabalho com ele, com o time dele, e desde então eu o acompanho, firmemente, de perto, porque é uma pessoa que, além de ser um super executivo, vocês vão poder saber do que eu tô falando aqui, ele é um líder absolutamente inspirador. E é por esse motivo que a gente convidou o Lênio Alvarenga para estar aqui com a gente. Eu quero agradecer desde já você ter aceitado esse convite. Lênio, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente está muito feliz e eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contando quem você é para a galera que está aqui assistindo e ouvindo a gente. Perfeito. Meu nome é Lênio Alvarenga, como você adiantou. Eu sou um oftalmologista se aventurando pelo mundo executivo e trabalhando desde 2006 na indústria farmacêutica. Eu costumo dizer que eu estou no meu plano B de vida, mas B de muito bom. Ai, adorei o B de muito bom. E eu quero contar uma coisa também aqui pro público. Não sei se o Lênio vai me deixar falar isso ou não. Mas sabe, gente, que quando eu conheci o Lênio, eu sou daquelas que fica stalkeando um pouco as pessoas, sabe? E aí eu descobri que o Lênio, por ser, né, um diretor médico, atualmente ele é um dos diretores médicos mais admirados, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, Lênio, eu acho que você tá, assim, mais do que de parabéns por tudo isso que você conquistou nesses anos todos. E eu gostaria de que você falasse um pouco pra gente, né? Em vários momentos, quando a gente se conheceu, você trouxe questões da tua vida, das tuas inspirações, dos seus filhos. Você tem 2 filhos, né? Tem 2, Gabriel já e Pedro. São grandes. Já quase adultos, é isso? Um com 19, outro com 14. Eu digo que é o grande privilégio meu e da Beth a gente poder conviver com eles. E a Beth é da área acadêmica? Também. Médica também? Médica também. A gente se conheceu na residência de oftalmologia. Ai, que incrível. E aí eu queria te perguntar isso, né? Porque vindo você dessa área médica e tão apaixonado por tudo, né, que você sempre fez da medicina, como foi a escolha de você fazer a transição? De sair do consultório e virar realmente um executivo, um diretor médico dentro de uma indústria farmacêutica? É uma pergunta que eu recebo bastante e acho bem importante desmistificar a precisão das decisões de vida, porque eu gostaria muito de sentar aqui e falar que foi um processo claro, que eu fiz uma análise SWOT, vi as oportunidades, vi tudo que poderia ter e poderia não ser, e foi uma decisão completamente racional. Mas acho que quase nenhuma decisão crucial na nossa carreira, ela vai passar por toda essa racionalidade. Sempre tem um pouco de incerteza, mas eu acho que o critério principal foi buscar um ambiente onde eu me via feliz e onde o que eu faço bem e que gosto de fazer é bem-vindo. Acho que teve um período onde eu tinha alguns amigos que trabalhavam na indústria e me olhavam na academia e falavam, eu acho que você tem o perfil, mas foi um tempo até eu realmente avaliar o que se fazia, o que eles me contavam, e falar, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu consigo ser feliz lá. Acho que esse talvez seja o ponto principal, uma reflexão de onde precisam do que eu faço melhor e onde eu me vejo feliz fazendo o que precisam lá. Então, na verdade, você já estava sendo, né, observado aí pelos teus colegas e foi um convite para você colocar o pé lá no mundo corporativo, é isso? Eu acho que a gente sempre tem uma mania, quando a gente junta com amigos, a gente sempre conversa sobre o que cada um está fazendo. Sim. E aí eu tinha alguns amigos na indústria que me contavam e falavam, eu acho que você tem o perfil, você pode contribuir muito, acho que o quanto você gosta de saber o novo e o quanto que eu gostava de transmitir algo que fazia diferença dentro da indústria. E eu me via muito feliz fazendo isso. Que barato. E aí você fez a transição de uma vez ou você ficou meio part-time, assim, com consultório, acadêmico, Eu fiz um período de interseção, então eu fui trabalhar na indústria, transferi os meus plantões para o fim de semana e fiquei um período vendo se aquele novo ambiente era um ambiente que realmente correspondia às minhas análises prévias. E foi muito legal, porque encontrei pessoas maravilhosas. Acho que isso talvez seja uma coisa que é muito legal dos dois mundos. As pessoas que você encontra são pessoas muito interessantes, e foi me cativando.
Eu comecei dentro de uma área, eu comecei dentro do que a gente chama na indústria de assuntos médicos, medical affairs, e logo em seguida fui fazer um trabalho de desenvolvimento profissional, trabalhando diretamente com pesquisa clínica dentro da indústria, pesquisa clínica patrocinada pela indústria. E aí foi onde eu comecei o meu trabalho de liderança. Depois eu voltei para Medical Affairs e estou em Medical Affairs até hoje. Que incrível. E Lênio, assim, né, acompanhando um pouco, inclusive assim, das áreas, né, dos seus reportes de heads que reportam para você, eu vejo que embora a sua agenda seja uma loucura, porque eu sei que é, né, em muitas transições, mudanças, viagens, eu percebo que cada vez que tem um evento, um off-site, né, você dá um jeito de... Você faz uma questão, a sensação que eu tenho é de estar com o time, mesmo que seja para dar uma palavra, com os diretos dos teus diretos, né? E eu vejo que isso é muito valorizado, né? Dentro das BUs, né? Nas quais você transita. Como que você consegue equilibrar a tua agenda? Queria que você contasse um pouco, porque para quem não conhece, talvez, é óbvio, né? Todo mundo corporativo, ele é corrido, mas especificamente na farma, tem uma intensidade muito grande, né, Lênio? Como que você faz para dar conta desse equilíbrio entre a tecnicidade, a inovação, as pesquisas da medicina, tudo que você precisa fazer frente ao mercado, que você dá a sua cara, e essa parte toda de liderança de pessoas? É uma pergunta bem interessante. Não sei se eu sou o melhor exemplo disso, mas eu posso te garantir que eu sou uma pessoa que pensa muito nesse balanço. Sim. Porque em alguns momentos eu percebi que existia essa percepção, e eu costumo chamar disso da falácia da contraposição. Ou seja, o tempo que eu dedico a uma coisa, eu estou deixando de dedicar a outra. E eu acho que isso não necessariamente corresponde à verdade. Porque o papel de liderança é muito entender o seu time, ter certeza de que a visão estratégica está sendo bem compreendida e conseguir, com pequenas biópsias do que está sendo feito, entender o todo. Tá. Então, eu acredito muito que o tempo que eu invisto conhecendo quem trabalha comigo, o tempo que eu invisto entendendo como eles pensam, como eles comunicam, faz com que, nas discussões estratégicas, tudo seja muito mais fluido. Então, se eu precisasse sair do zero para fazer uma reunião de 4 horas e dividisse essa com pessoas que eu nunca conheci. Tenho que fazer uma discussão estratégica com pessoas que eu nunca conheci durante 4 horas. Eu tenho certeza que se você partir direto para a discussão estratégica, você vai fazer em 4 horas algo muito menor do que se você investir um pedaço desse tempo falando de outros assuntos, conhecendo como aquelas pessoas pensam, para depois falar de estratégia. Então, eu não acredito nessa contraposição. Eu acho que o tempo conhecendo pessoas é um tempo investindo no negócio, é um tempo assegurando a sua estratégia e é um tempo de valor tanto para os pacientes que a gente quer impactar na indústria farmacêutica, quanto para a sustentabilidade desse propósito que a gente tem. Nossa. Então, eu não acredito na contraposição. E eu adorei isso que você falou, porque eu lembrei do primeiro episódio que a gente interagiu, que ainda não foi presencial, você lembra disso? Quando eu fiz uma live com toda a Novartis, a convite da Raquel, para falar de segurança psicológica, que aliás a Novartis é uma grande referência. Vocês têm a própria Amy Edmondson como a consultora, né, que é a criadora, né, da teoria, da matriz da segurança psicológica, e eu me senti bastante privilegiada quando ela convidou a gente. E aí eu lembro que no briefing ela falou, olha, a gente quer trazer uma pessoa de dentro da Novartis que é referência em segurança psicológica nos times, e é uma pessoa que vai aqui, ele é da alta gestão e ele vai ter um bate-papo, e era você, então a gente interagiu virtualmente, né? Eu lembro. E aí o que eu queria te perguntar é, quando você traz toda essa proximidade que você consegue, né, quando você passa, eu vejo, né, nos corredores da Novartis presencialmente, ou mesmo à distância quando eu falo de você, eu vejo que as pessoas, elas não existe uma tensão, né, por ser Lênio. É parar, tomar um café, conversar, não tem essa questão do nível hierárquico da diferença. E aí eu queria que você me contasse um pouco o que na tua história de vida, porque eu imagino que você já seja assim há bastante tempo, né, Lênio? O que é tua vida, como é que
você se formou dessa maneira tão valorizando o humano, as relações? Você consegue mapear pontos importantes da tua trajetória de vida? Consigo. Eu acho que isso tem muito a ver com a criação que meu pai e minha mãe me deram. Acho que tem muito em relação a saber dos meus privilégios. Acho que muito cedo na vida eu fui ensinado de que muito do que eu sou e do que eu conquistei tem a ver com privilégios que eu tenho e que outros não tiveram. E que nada do que eu sei ou do que eu sou me torna melhor ou superior a alguém. Uma frase que eu ouvia muito em casa é: ninguém é tão insignificante que não tenha para te ensinar, e ninguém é tão inteligente que não tenha como aprender com você. E acho que isso me norteou muito nas minhas relações, e eu concordo com você. E isso causa uma facilidade na interação com as pessoas. No momento que você compreende que muito do que você tem são os privilégios, e a nossa sociedade é bem desigual, e depende muito onde você nasce, como você nasce, diz muito do que você vai conseguir. E quando você consegue, você não pode ter a arrogância de que você é superior. Acho que isso faz parte do pouco que você está descrevendo. Gosto de ter a sua perspectiva, que me deixa feliz. Acho que é algo que eu busco. Mas também tive várias pessoas que foram me inspirando ao longo da minha jornada. formação. Mas acho que a base nasceu dessa consciência muito cedo e muito forte em toda a família que meu pai trouxe. E minha mãe também. Eu lembro uma vez que você estava me contando, teu pai é médico, né? Meu pai é médico, já não está mais com a gente, mas é médico, sim. Foi médico. E quando ele se formou, você me contou que ele tinha esse olhar de querer ajudar as pessoas, de atender. Foi você que me contou isso, né? Sim. A gente foi para uma cidade Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior do Mato Grosso. E a figura do médico era uma figura muito central na cidade. Então a gente sempre teve esse convívio, essa admiração. Meu pai sempre teve essa preocupação de inclusão e de ser relevante na sociedade. Nossa, e aí quando a gente pensa nessa questão toda tua, né, óbvio, você falou, muitas pessoas devem ter te inspirado nessa trajetória toda, e hoje, lógico que você atribui isso, tem a tua formação, tem tua história, e hoje eu imagino, não, né, eu tenho certeza que você inspira muitas pessoas. Como que você faz, Lênio? Você consegue ter tempo para ser mentor de carreira, de pessoas? Você consegue, assim, investir teu tempo nisso hoje? Consigo, é uma das coisas que eu priorizo. Talvez as grandes decisões seja se o que a pessoa busca é o que eu posso oferecer. É muito comum algumas pessoas que querem só uma exposição, que buscam a mentoria, mais porque eu nunca consegui conversar com pessoas dessa área, mas porque eu acho que pessoas dessa área não me conhecem, e eu preciso ter uma relação aqui mais sólida. Então, várias vezes a gente começa o processo e eu percebo que o que a pessoa precisa é algo que também eu não tenho. Sim. Então eu falo, olha, vamos junto, eu também estou buscando isso, eu estou usando algumas pessoas como referência, a gente pode ter a gente mesmo mentor. Isso já aconteceu algumas vezes. Então talvez isso seja o mais importante. Eu gosto do processo, mas eu gosto de um processo onde realmente existe uma troca e uma relação de confiança. Acho que são duas coisas que são super importantes no processo de mentoria. Tem que ter uma confiança, porque se você não se apresentar como quem você realmente é, a pessoa que o seu mentor está mentorando não é você. É verdade. Então você precisa realmente ter essa confiança de se abrir, e muito do que você está buscando ser algo que o seu mentor pode só ser uma fonte. E eu tenho bastante consciência que algumas coisas eu sou muito bom e outras coisas eu não sou tão bom. E acho que esse encontro, essa adequação é super importante entre o mentor e o mentorado. Eu gosto de te ouvir falando porque me traz muito essa questão a sensação, né, de humildade, porque é a primeira vez que eu escuto, claro, que eu conheço vários executivos, executivas que trabalham e são mentores, mas essa reflexão nesse nível mais profundo mexeu comigo agora, deixa eu ver se o que você quer, o que eu tenho para te oferecer. Isso é forte, né, porque também significa você ter um olhar para o teu autoconhecimento e dizer, cara, aqui eu não consigo, né. Sim,
eu sempre discuto muito sobre isso, é parte do que eu discuto muito com quem eu convivo na minha vida profissional e até na vida pessoal. Eu acredito muito em algumas características inatas nossas como ser humano. Então, eu acredito que o nosso cérebro foi moldado por uma vida em sociedade, para a gente ter um altruísmo. O altruísmo é mais comum do que o não altruísmo, justamente porque a gente precisou sobreviver como espécie num ambiente de competição. Então, eu acredito muito que a relação entre líder e liderado, assim como qualquer outra relação, é baseado em você ver no outro algo que ele precisa de você, mas também ver em você algo que ele precisa. Um líder que precisa de você, você vai se sentir muito mais próximo dele. Mas esse líder também precisa te dar alguma coisa. Então eu acredito muito nessa troca de que sempre tem, acho que a adesão acontece quando você tem pontos onde você aprende e pontos onde você ensina. Eu sempre digo que a perfeição é muito chata e você não quer conviver com quem é perfeito. Nossa, isso pra mim é muito terapêutico também. E né? Porque é chata e não é verdadeira, né? Porque não existe isso. É uma ilusão. É uma ilusão. E aí também agora, quando você fala isso, me lembra de um dos eventos que a gente fez e que eu achei um passo ousado por você ser da alta gestão, porque eu quero até te ouvir nisso. Eu não acho que a gente ainda tem uma alta gestão, tô falando de mundo, não só de Brasil, preparada para realmente abraçar a vulnerabilidade, como você traz, né? Inclusive a própria Brené Brown, no evento que a gente veio agora da SXSW, ela trouxe muito isso. Será que de verdade as empresas, elas estão preparadas, né, para premiar o que não é a couraça, né? Então eu sempre trago esse exemplo porque eu acho muito rico. Então, quando a gente fez esse evento e você deu um briefing pra gente, falando, Andréa, eu quero falar de vulnerabilidade. Então, eu queria te ouvir em relação a isso, né? De como que você, quando você começou a entender no mundo corporativo que essa era uma fatia importante de, sabe, desenvolvimento, tanto para você como para os seus liderados. Eu gosto muito do método científico. Eu acho que a minha decisão quanto a isso foi primeiro no estudo observacional e depois no estudo intervencionista. O meu estudo observacional foi, eu percebi, assim que eu entrei na indústria, eu achava que eu sabia algumas coisas, mas eu descobri que eu não sabia. E eu percebi um mundo de coisas que eu precisava aprender e muita gente que sabia muito aquilo. Tá. Mas também algumas que eu queria conversar e outras que, apesar de saberem muito, eu não tinha a menor vontade de ficar com elas. E via que dentro desse mundo, essas pessoas que as pessoas querem estar junto, elas se dão melhor. Elas são mais reconhecidas, elas têm oportunidades melhor. Uhum. O que a gente costuma colocar o selo de meritocracia, eu via isso acontecendo mais para essas pessoas que os outros querem estar junto. E observando, eu tive a impressão de que era muito por isso. Então, a minha reação inicial quando eu entrei foi tentar não mostrar o que eu não sabia. Olha só. Mas em algum momento eu percebi que eu precisava mostrar para as pessoas o que eu tinha a contribuir, porque eu tinha uma história antes de chegar, eram 10 anos trabalhando numa universidade, mas ao mesmo tempo eu precisava mostrar o que eu não sabia e o que eu podia contribuir. Então foi de um estudo observacional, onde eu via gente que sabia muito, e que tanto eu quanto outros queriam estar perto. Se era um projeto com aquele líder, todo mundo queria contribuir, e outros que sabiam às vezes até mais, mas que se abria um projeto não tinham voluntários para trabalhar com eles. Nossa. E a partir dessa observação, eu mudei um pouco a minha abordagem dentro da corporação. E eu vi que quando eu fiz essa intervenção, eu fui mais efetivo e é mais fácil você trabalhar sendo quem você é do que tentando esconder o que você não sabe. Mas o que não te dá o direito de nunca correr atrás do que você não sabe. Claro. Porque você sempre vai ter o que aprender. E você vai ter outras pessoas chegando daqui a um tempo onde você vai ter que ser quem ensina. Sim. Então não tira a sua responsabilidade de buscar. Mas não te traz o fardo de ter que esconder
que você ainda não está lá. Nossa, porque isso que você falou é muito forte, né? O fardo de você ter que, às vezes, vestir uma capa pesada e que eu acho que quando a gente assume o que eu não sei, que não vai... Eu adorei isso, não é me acomodar e não buscar, fica mais leve, né? É mais fácil e mais humano de novo, né? E Lênio, tem alguma coisa assim que quando você pensa, vamos imaginar que eu seja uma jovem médica, ai que delícia, quem me dera, que eu seja uma jovem médica e eu esteja nesse dilema, eu adoro, né, o mundo acadêmico, eu adoro o consultório, mas eu decidi que eu vou para a indústria, né, como mais ou menos aconteceu com você. E eu te procuro. Que conselhos que você me daria de dores que você, de repente, possa ter vivido e que eu sei que eu vou ter que viver as minhas, né, se eu tomasse essa decisão, mas que, de repente, você pode me poupar já contando um pouco o caminho das pedras? Sim, excelente pergunta. É uma reflexão que eu fiz e constantemente me abordam. Eu acho que tem 2 aspectos que são principais. Na medicina, o médico é muito treinado para tomar decisões rápidas e por necessidade centralizadas. Em várias situações da medicina, você não tem a chance de discutir muito tempo o que você precisa fazer. Precisa tomar a decisão ali no consultório, você precisa tomar a decisão ali no pronto-socorro, aqueles pacientes graves. Então, você normalmente tem que tomar decisões centralizando e, usualmente, a sua cadeia hierárquica de gestão, ela vem acompanhada da mesma ciência que você domina. Olha. E isso é mais fácil de você entender que o seu chefe está naquela posição porque ele já tem muito mais tempo de experiência para lidar com os mesmos casos que você está lidando. Dentro da indústria, essa decisão é muito... Na indústria que eu trabalho, mas eu acredito que isso também aconteça em outras. Sim. Essa decisão é muito menos centralizada e você tem cadeias hierárquicas com pessoas de diferentes backgrounds. Não estou achando a palavra português para a gente falar aqui. Mas de diferentes experiências prévias. Então, isso é uma dificuldade. Acho que é uma coisa que eu gosto de alertar, porque é importante saber que você não vai trabalhar isoladamente. Sim. Quase tudo que a área médica faz tem uma interação grande com todas as áreas da companhia. Cross, né? Eu sempre falo que talvez a função maior de assuntos médicos dentro de uma indústria é fazer a conexão entre todas as áreas. Que a gente consegue, da pesquisa à prática, passando pelas análises com os financiadores da saúde, tudo, a gente tem bastante interação com todas as áreas. Esse é um aspecto bem importante e que para os médicos nem sempre é um ambiente que você está acostumado a lidar. O segundo aspecto, e aí para mim isso foi muito impactante, é você aprender a ser feliz com o indireto. Então, quando eu trabalhava no pronto-socorro, e eu fiquei um bom tempo da minha vida trabalhando no pronto-socorro, chega um paciente com algum corpo estranho que caiu na córnea, ele chega desesperado, e você anestesia o olho, olha aquele corpo estranho, tira, consegue fazer o que precisa ser feito, o paciente sai feliz. Então, o que você estudou, você aplica num minuto, você vê a reação no outro minuto, o sorriso, o abraço, a cirurgia que deu certo, a catarata que você opera e que o paciente enxerga, um ente que ele gostava que ele nunca tinha visto, tudo isso é muito gratificante ali na hora. O trabalho dentro da indústria farmacêutica, você tem que aprender a ser feliz com o indireto. Nossa. Então, por mais que eu tenha trabalhado, e a empresa que eu trabalho busca muito que todos os pacientes brasileiros tenham acesso, então a gente tem discussões com o SUS, tudo. Talvez eu consiga ter um impacto em mais pacientes, mas nunca vai ser direto, eu nunca vou ter aquela resposta direta, sempre vai ser um médico que vai me contar o que aquela ação trouxe de benefício para o paciente. Então isso também você precisa avaliar se você consegue ser feliz dentro desse cenário. Nossa, isso é forte, porque é uma questão assim, não é o imediato, mas o impacto, né, pode ser maior, né, assim. E aí eu não sei, quando você fala isso, e eu como psicóloga fico pensando também, não sei se você acha que faz sentido,
mas às vezes é a mudança até da visão do nosso ego, né? Quando a gente sai de um controle individual, e aí eu acho que isso para qualquer atuação, né? Eu mesma aqui, eu penso, poxa, uma coisa é eu ser uma profissional que trabalha sozinha, autônoma, como um médico, né? Eu há alguns anos estou dando aula no MBA de Gestão de Saúde do Hospital Albert Einstein, e eu vejo que o pipeline da medicina, na liderança, o médico sai sendo um médico, mas ele não sai sendo um gestor, né? Seja da clínica, do hospital ou de um negócio. Então, uma coisa é você ter o domínio do teu individual sem nenhuma interferência. Outra coisa é você ter a coragem de continuar exercitando essas habilidades todas científicas, porque a gente precisa disso, né? De você dentro da indústria nisso, mas você ter que dar uma segurada, né, no ego, no sentido de eu não vou decidir tudo, eu vou ter que fazer relacionamento, não vai vir o resultado na hora, é mais ou menos nesse sentido também, né, Lênio? Sim, talvez eu corrigisse só porque na sua fala parece que você só tem coragem se você toma uma decisão mais ampla. Tá. E eu acho que a coragem tá nas duas. Boa. A coragem é escolher quem é você. O que é o que você fala, o que te faz feliz, que te né? faz feliz. E ainda que a proposta seja muito boa financeiramente, se não é você, não vai o rolar. outro lado talvez seja onde você deva ir. Nossa, desafiador, né? E aí outra coisa que eu acho que é uma curiosidade bem bacana sobre você e que eu descobri também logo no começo, que eu acho incrível, você é um apaixonado por arte. Há quanto tempo você... Eu acho que começou quase como uma brincadeira. Eu viajei pouco, acho que na minha infância a gente morava no interior do Mato Grosso e a família em Goiás. Então as grandes viagens eram sempre nesse eixo, Mato Grosso-Goiás. E quando eu tive a oportunidade de viajar, acho que eu queria ver tudo e muito curioso para ver as coisas fora. E eu gostava muito de ler as coisas de cada obra e descobrir alguma coisa meio interessante sobre aquele período ou sobre aquele artista. Então, não sei se eu entendo. Acho que se você me chamar de um empolgado, eu acho mais certo do que de um conhecedor. Mas realmente eu gosto de como algumas pessoas conseguem atenuar tudo que a gente tem que viver, Sim. te trazendo alguma coisa que com uma tinta, com uma escultura, te faz pensar, te faz refletir, ou mesmo com um prédio desenhado de uma maneira diferente. Eu realmente sou bem... Eu acho... E talvez tudo nasça por não ter esse dom. Assim, eu gostaria muito, talvez, de conseguir me expressar dessa maneira. E eu sempre brinco que a minha única saída era estudar, porque qualquer dom artístico eu fico devendo para as próximas gerações. E talvez, para quem acreditar em outras vidas, nessas eu consiga. Ai, eu adorei. E você usa essa tua empolgação, né? Vamos dizer assim, como você falou, da arte internamente, assim, com o teu time, porque uma vez eu tava num evento e eu achei tão bacana, não sei se você quiser me lembrar, porque tinha alguma coisa que era um cachimbo, alguma coisa assim, e eu achei uma analogia fantástica que você fez. Me ajuda a lembrar disso? O problema seu, André, é que você lembra todos os detalhes. Sim, é uma obra que você tem desenhado o cachimbo, e tá escrito em francês que isso não é um cachimbo. E todas as discussões filosóficas de que aquilo realmente não é um cachimbo, mas é uma imagem de um cachimbo. E como que a gente às vezes tem suposições ou imagens que você considera que são reais, mas são só imagens. A gente não lembra exatamente qual o assunto que a gente estava discutindo, mas algumas reflexões que a gente precisa fazer dentro do mundo da indústria farmacêutica, talvez elas ficam mais lúdicas e menos pesadas. Sim. Se você traz um outro paralelo num ambiente onde a beleza atenua a dificuldade de refletir sobre aquilo. Isso é uma poesia, tá vendo? Você fala que você não é da arte, o que é isso? É uma poesia, Lênio. É isso, a beleza atenua. Agora, quando você fala, eu lembrei, eu lembro agora até no espaço que a gente estava aqui na Zona Sul, era uma abertura de um evento, né, com a tua liderança, um deles, né, tinha acabado de chegar, inclusive, fora do Brasil, que, né, voltou para a pátria.
E você estava usando aquela obra, né, aquela analogia para falar da pausa que a gente deveria olhar para a gente enquanto, né, um time, um outro olhar, né, para a gestão, para o momento que vocês estavam vivendo, e aí o cachimbo que não era necessariamente, nossa, mas foi poesia isso. Olha, quem está assistindo agora, volta, faz a reflexão e me fala se não foi uma poesia. E Lênio, assim, né, eu de novo faço questão de reforçar, né, eu já comentei isso com as minhas sócias, eu falo isso para as pessoas que eu conheço. Você sabe, outro dia eu estava dentro de um mundo corporativo que não é indústria farmacêutica, e o CEO ia fazer um evento, e ele falou, eu queria trazer muito alguém que tivesse esse equilíbrio, né, entre inspiração e humildade, porque inclusive humildade é um dos valores da companhia, e você foi o primeiro, assim, né, que veio à minha mente. Infelizmente, sua agenda estava difícil, você nem estava no Brasil, mas eu fico muito encantada com esse nível que você tem de humildade diante das coisas que você se vê. É como, sabe aquela expressão de aprendiz para toda a vida, né? Lifelong learning. Sim. Né? Eu vejo muito você nessa toada. E aí eu não sei se você poderia contar um pouco dos teus bastidores. Como que é o Lênio na tua vida depois que você sai da noite? Vida não tem partilha, mas assim, o que te faz feliz e que te nutre para você se sentir, assim, esse aprendiz para a vida toda? Eu acho que as trocas com a minha família, acho que são coisas que eu valorizo muito. A gente se desafia. O meu filho mais velho, quase que você quiser saber a minha opinião, basta saber a dele, a minha é a outra. Então a gente sempre vai ter discussões longas e eu aprendo. E às vezes eu já estou convencido e insisto nas discussões várias vezes só para ver como é que ele argumenta e acho que é legal essa beleza. E todos lá em casa, todo mundo contribui muito. Morando em São Paulo eu aprendi a refletir no trânsito, então eu consigo prestar atenção e refletir. Então o trânsito não me estressa porque acho que é um momento onde eu penso no que eu preciso fazer, no que estão indo bem, no que eu não estou indo bem, em como eu posso ajudar as pessoas que trabalham comigo. Às vezes tem um problema pessoal, às vezes tem um problema com a equipe. É um momento em que isso também é um momento que me ajuda. E gosto muito de leitura. Eu estou me obrigando a voltar a ler ficção, porque eu acho que isso faz falta. E tanto leitura quanto audiovisual, as séries, os filmes, para mim é muito rico você ver a emoção e o racional do outro pela mente do outro. Então, às vezes, eu fico pensando por como que essa pessoa escreveu, como é que se pensou nessa história. E eu gosto muito do estímulo mental. Então, os meus momentos de lazer são esses. Trabalho com uma equipe maravilhosa, acho que isso também faz diferença. As pessoas com quem eu trabalho, a gente tem uma troca muito boa. Acho que não é que falte problemas ou desafios, mas eu também, no trabalho, tenho as trocas não só técnicas, não só de execução, mas também trocas pessoais. Então, acho que é um contínuo. Fiz 50 anos, então está no momento de reflexão, e consigo ter os meus momentos onde eu também saio do ambiente. Acho que isso também é super importante. A tranquilidade de sair de férias, ou de poder me ausentar, ou mesmo nas viagens que você precisa fazer e deixa o seu time mais longe, vem dessa confiança da gente se conhecer e um saber o que o outro pode ajudar e o que eu poderia... E a gente é uma rede de apoio, não necessariamente um time horizontal. É bem matricial, e acho que isso contribui muito para a vida pessoal. Não sei se eu costumo dizer que eu não acredito na divisão entre vida pessoal e vida profissional. Mas você tem que morrer acreditando. Você tem que morrer fazendo a conta. Porque se você não... É o único jeito de você se forçar a ver o que realmente você está... A quais atividades você está priorizando e se você está fazendo tudo o que você quer. Mas uma divisão clara nunca vai acontecer. Nunca. Que é uma ilusão, né? O work-life balance, porque a gente fica iludido, mas eu adorei. Tem que morrer acreditando, porque senão a gente não se força, né? Na verdade,
dependendo da situação, às vezes eu já me vi muitas vezes, né, no passado, me afundando, assim, usando o trabalho de defesa, né? E aí não vou querer olhar pro restante. E eu concordo muito. Quando você fala do teu time, eu também tenho o privilégio de conhecer, eu vejo a relação de vocês muito fluida, assim, né? No sentido de confiança, segurança, diálogo, matricial e com os teus filhos, né? Quando você dá esse exemplo. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa. Você falou, o trânsito não me estressa, você consegue refletir. Tem alguma coisa que te tira do sério atualmente? Foi diminuindo com o tempo, mas eu privilegio muito os meus momentos de lazer, o meu momento onde eu estou num ambiente diferente. Então, nestes momentos de lazer, e talvez por ter uma cobrança muito grande de buscar no que eu faço, considerar as pessoas, se no meu momento de lazer eu percebo que quem está trabalhando está com cara feia, ou isso me incomodava, isso me Nossa! irritava, eu acho que agora só me incomoda, mas eu acho que o momento que a gente está descansando é um momento meio sagrado, e alguém trabalhando com má vontade ou sendo ríspido ou maltratando os outros naquele ambiente me incomoda muito. Então, costumava ficar irritado, às vezes até perder a paciência. Hoje acho que eu tendo mais a me retirar. Acho que a evolução Você foi chegou nessa evolução, eu ainda... só me retirar e evitar aquele ambiente. Nossa, agora que você falou fez muito sentido pra mim, porque assim, eu sou diferente de você bastante, eu sou uma pessoa mais, acho que até às vezes colérica, assim, mas essa coisa de estar de férias, às vezes eu penso, eu prezo tanto, e eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui eu sozinha com a Lara pra Disney, ela tinha 4 aninhos, foi assim, por sorte, né, um mês antes da pandemia. E eu tava tão feliz, e aí final do dia no parque, ela capotada e eu sozinha com aquele carrinho. E americano tem uma coisa, às vezes, que ninguém muito te ajuda, assim, né? Se você não pedir, quase implorar, né? E aí o motorista da Disney, super seco, falando, olha, fecha o carrinho e sobe. Aí eu quase comecei a chorar de nervoso, porque eu tava tão cansada. Mas quando eu vi, eu tava meio que dando uma palestrinha lá com meu inglês mais ou menos, dizendo, escuta, eu tô sozinha, você tá vendo? Eu tô aqui com minha filha. Então, assim, realmente, eu pensei, poxa, um colaborador da Disney, que nenhuma empresa é perfeita, que é uma referência, né, de cultura, de excelência, e a rispidez é isso, acho que me tira do... Talvez o ambiente de lazer, o ambiente de férias seja onde eu mais cobre do mundo. Eu não sei se eu tenho esse direito. A empatia que eu tento distribuir nos outros. Então isso talvez seja o que me tira do sério. Mais uma frase que eu vou anotar. Talvez eu cobre do mundo a empatia que eu tenho com os outros. Ai, Lênio, maravilhoso. A gente tá quase, né, encerrando, mas eu quero aproveitar e fazer, assim, se eu conseguir mais 2 perguntas aqui. Eu adoro fazer essa pergunta projetiva. Quando você olha pro Lênio, que começou a tua carreira lá atrás, né, antes até de se formar em medicina, e você olha pro Lênio hoje, que 50, parabéns, inclusive. Se você voltasse, né, no tempo, que conselho, o que você contaria para aquele Lênio lá atrás? O que você falaria para ele? Boa pergunta. Eu acho que talvez estressar menos, assim. Talvez tudo não precisa ser tão intenso. Nossa. Então, acho que, principalmente no período de preparar para a faculdade, preparar para a prova de residência, eu acho... eu nunca tenha deixado de fazer as coisas que eu queria, mas talvez tenha sido intenso demais. Um pouquinho de ócio ali, um pouquinho de contemplação, eu acho que teria me feito poder aproveitar algumas situações melhor do que eu aproveitei. E não chega a me arrepender, mas na possibilidade de ter essa conversa, eu acho que eu teria um pouco de... Tenha certeza que você está tendo esse momento que hoje eu tenho no trânsito, esse momento que às vezes eu fico no sofá pensando. Acho que o Lênio com 16, 17 poderia ganhar muito se ele fizesse. Que barato.
Nossa, que delícia. E pensando agora eu vou abusar do seu conhecimento. Porque assim, sabendo que você é essa pessoa, não só o estudioso tecnicista médico, né? Mas culto, né? Lênio, você é muito humilde. Culto da arte, né? Dos filmes, das séries, a gente já conversou um pouco sobre isso. Se você tivesse que fazer, assim, uma pequena curadoria, vamos dizer assim, para as pessoas que querem usar essa habilidade mental de reflexão com algo que está fora do mundo corporativo, né? Então, assim, olha, o que você, de repente, daria de duas fontes ou três? Você fala, olha, isso aqui vale a pena. Uma coisa que você fala assim, tem nada a ver com o mundo corporativo, mas me deu reflexões de habilidades humanas que eu... Acho tão arriscado fazer isso, mas eu vou tentar. A primeira dica é tente fugir dos filtros digitais que estão guiando tudo que você pensa. Então, algumas vezes eu já tentei, vou entrar numa livraria e tentar escolher um livro que ninguém me indicou, que ninguém me falou, para tentar sair um pouco da minha bolha. Acho que faça reflexão. Se você está lendo muita ficção, leia mais não ficção. Se você está lendo muito não ficção, faça questão de ler ficção e autores diferentes. Essa talvez seja a minha dica principal. Eu sou apaixonado pela evolução das espécies, assim, então é uma coisa que me fascina, porque eu acho que muito do que a gente tem arrogância de achar que a gente é muito bom tem muito mais a ver com o lugar onde a gente está e com os recursos que você tinha. E tem um livro que chama Armas, Germes e Aço, que é um livro que eu li e que me ajudou muito, assim, a ter mais essa consciência do quanto a gente pode ser arrogante como uma sociedade muito liderada pela Europa, e o quanto a gente acha que o que aconteceu ali é porque as pessoas podiam ser melhor, mas na realidade é o resultado só dos recursos geográficos e materiais que existiam ali. Armas, germes e aço. Nossa, gostei. E alguma série... Mas é um livro que tem muito a ver com por isso que a indicação de livro é sempre meio eu acho meio arrogante. Não é um livro que tem a ver comigo e que me ajudou muito a entender algumas coisas que era difícil, que melhorou o meu repertório de argumento para algumas situações. Não, é isso. Porque você consegue fazer um paralelo, você, não, mas isso aqui tá acontecendo isso, porque tal grupo teve isso e isso. E não necessariamente porque esse grupo é mais esperto ou mais folgado que outro. Ampliou tua visão, né? Se a gente fosse falar em oftalmologia... Trouxe fatos. Tira a miopia. Aumentou, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto. E alguma série que você tá vendo ou viu recentemente que você poderia indicar pros... Alguma série... Eu gostei muito... A última série que eu vi que eu gostei muito chama Nada, uma série argentina, que tem o Robert De Niro. Eu achei... É muito legal ver a interpretação, o quanto a interpretação é rica. O texto é muito bom, mas acho que ele se fica bem... A qualidade fica bem elevada a uma potência muito grande pela qualidade das interpretações. Eu gostei muito de algumas séries que falam de relacionamentos familiares, então são coisas que me pegam, assim. This Is Us, This né? Is Us, nesse esquema, sempre pega. E tô assistindo o Urso agora, mas não sei se eu ainda recomendo. Acho que talvez ela seja um pouco confusa demais para um fim de dia de São Paulo. Acho que o meu cérebro precisa de alguma coisa, às vezes, menos confusa. Mas, de novo, acho muita presunção para falar e indicar uma série para quem está ouvindo a gente. Mas já que você me perguntou o que realmente me impactou, essa série Nada, talvez ela é bem curta, assim, e é interessante. Eu vou assistir essa. Ou Faz Nada. Acho que o título em português é Ou Faz Nada. Eu vou assistir, vou disponibilizar o link para o pessoal. Mas eu acho muito legal a gente conhecer o ponto de vista, quando eu digo dessa curadoria, porque independentemente, né, de fazer eco com um ou com outro,
eu gostei muito disso que você falou, da gente se provocar para sair do que a bolha apresenta, né, do algoritmo. E às vezes isso também vem de uma provocação externa de alguém que é diferente de mim, que pode ser a metáfora, né? Eu entrando na livraria e falando, não, eu vou pegar algo completamente diferente. Então eu acho que esse é um exercício que eu sempre faço, assim, com as pessoas que eu admiro, de me conta, me dá uma fonte, um caminho. E eu te coloco muito nesse lugar. Grande responsabilidade. Assim. É muito bom, Lênio. Assim, olha, só tenho a te agradecer. Não sei se você gostaria de deixar um conselho final, alguma coisa assim. Eu tenho uma última... eu não canso, né, de falar com você, mas é assim. Agora, né, que você tá aí nesse auge da tua carreira, com 50 anos, lá na frente, você se vê sendo professor novamente? Sim. Eu acho que... Primeiro que eu não acho que eu deixei de ser um professor no meu cargo hoje. Você continua, né? Acho que a gente, em vários momentos, tem uma relação com quem está chegando ou com quem está fazendo alguma coisa pela primeira vez. E a vantagem da gente ficar mais experiente, não vou falar mais velho, é que você tem muito a contar. Então, eu acho que essa relação acontece. Mas sim, eu acho... a gente falou disso um dia. Eu tive a minha primeira carreira no mundo acadêmico, essa segunda carreira no mundo executivo, e a terceira pode ser no mundo de ensino puro. Acho que na academia tinha um pouco disso, mas eu gosto, assim, gosto do desafio. Acho que pessoas ávidas por conhecimento ao seu redor te desafiam no modo de um jeito que, se você não as tiver, você demora muito mais para crescer. Para chegar lá, chegar lá. E eu perguntei isso justamente porque quando a gente pensa nas tendências todas de competências e futuro, cada vez mais, até porque a gente vai viver mais, você é médico, você sabe disso melhor do que eu, né? Infelizmente ainda num nível de privilégio a gente fala isso, mas ninguém mais vai ter uma carreira só, né? A gente vai ter 2, vai ter 3, a gente fala numa era de multicarreiras, né? Exato. Então, acho que isso é fantástico. Muito obrigada. Que a gente se encontre nas próximas carreiras também. Muito. Olha, você é absolutamente generoso. Te admiro, você sabe disso. Obrigada por aceitar esse convite, encaixar a sua agenda desafiadora aqui pra gente. Imagina, vocês foram totalmente flexíveis. Muito obrigada. Pessoal, olha, sigam o Lênio no LinkedIn, vale a pena. Cada publicação, ele é um poeta do mundo corporativo pra mim, um líder inspirador. E obrigada. A gente se vê numa próxima, pessoal. Até lá.